E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um resumo de todas as configurações com amplificadores operacionais que a gente deduziu até agora. Então, eu vou só lançar as fórmulas, as funções de transferências VO por VI de cada uma das configurações. Mas tu tem que saber como que tu chega nessas fórmulas. Isso aí a gente viu em todas as últimas aulas, aí, tirando as aulas de exercício. Basicamente, nesses amplificadores ideais que a gente está lidando, tu vai fazer V mais igual a V menos e I mais igual a I menos igual a zero. Com essas duas equações, tu vai conseguir resolver todos os teus problemas aí de amplificadores operacionais. Então vamos lá. A primeira configuração que a gente tem aqui é o amplificador inversor. Se tu lembrar lá, vamos chamar esse resistor aqui de R1, esse aqui de R2. A nossa entrada VI e a saída VO. Então, a função de transferência para esse amplificador inversor aí vai ser a seguinte: VO vai ser menos R2 sobre R1 vezes VI. Essa aqui é o nosso amplificador inversor, então. Na próxima, a gente tem o amplificador não inversor. O amplificador não inversor, a gente tem uma tensão sendo ligada a o terminal não inversor, que é o terminal positivo. Aqui a gente vai chamar de novo de R1 e R2. E a nossa saída vai ser a soma dos resistores dividido pelo resistor R1. Isso aí multiplicando a entrada VI. Então nota por que é o não inversor, porque a gente não tem aquele sinal de menos ali na frente. Continuando aí, então, a gente tem agora o somador inversor. O somador inversor vai ser aquele em que a gente faz a soma de N sinais. Aqui eu só representei dois, que eu vou chamar de V1 e V2, com resistores R1 e R2, e esse resistor eu vou chamar de R. A nossa saída VO para esse sistema vai ter essa cara aqui, ó, R menos R, porque é um somador inversor, então menos R que multiplica V1 sobre R1, mais V2 sobre R2. Se tu tiver N resistores, aí tu vai ter V3 sobre R3, V4 sobre R4 e aí por diante. Então, esse aqui é o nosso somador inversor. Agora, vamos continuar nessas nossas configurações básicas aí. E a gente tem, então, o amplificador subtrator, que é esse aqui da figura. Olha só. O amplificador subtrator, a gente vai ter aqui resistores RA, RB, RC, RD. E as entradas que eu vou chamar de VA e VB, com a saída VO. A função de transferência desse nosso subtrator vai ser a seguinte, olha só, VO vai ser igual a RD, vou deixar só D, sobre D mais C, que multiplica A mais B sobre o resistor A. Isso tudo vai estar multiplicando o nosso VB menos RB sobre RA, B sobre A, que multiplica o VA. Essa aqui é uma fórmula um pouquinho complicada, mas se tu fizer algumas simplificações, por exemplo, se tu disser que isso aqui é igual a isso aqui já se corta, já fica bem mais tranquilo aí resolver essa equação aí. Continuando, a gente tem o nosso buffer ou seguidor de tensão. Esse aqui é um dos circuitos mais simples, é aquele em que VO igual a VI. Mas se tu lembrar lá da nossa aula sobre o buffer, tu vai ver que a utilidade dele é bastante grande, porque ele faz, como essa corrente aqui do amplificador é zero, se a gente tiver uma fonte de tensão real aí que tem uma resistência em série, então a tensão na carga a tensão na carga com uma resistência em série vai ser menor do que a tensão da fonte. Se tu usar um buffer, não. A tensão na carga vai ser exatamente igual à tensão na fonte aí. Então, a gente tem essa utilidade para o nosso buffer ou seguidor de tensão. Agora, a gente passa para aqueles circuitos em que a gente tem a presença dos capacitores. São eles o diferenciador,
que tem essa cara aqui. Então ele tem um capacitor C e um resistor R. Esse aqui, ele é aquele resistor, se tu lembrar lá, que vai limitar o ganho em frequências altas. Por enquanto a gente vai ignorar ele e a gente vai tratar esse circuito diferenciador como se a gente estivesse tratando com frequências possíveis aí de serem implementadas sem que esse capacitor estoure ou que crie uma tensão grande demais. Então, a saída desse nosso circuito, ele é inversor, então ele vai ser menos RC, que multiplica a derivada dessa tensão VI de entrada aqui. Então vai ser dVI dt. Essa aqui então é a função de transferência do diferenciador. Depois a gente tem ainda o integrador. Ele é bem parecido com o diferenciador, só que em vez daquele resistor estar aqui em série com a tensão de entrada VI, ele está aqui na realimentação negativa. Esse aqui também é aquele resistor que tem a mesma função de antes, de limitar o ganho, só que dessa vez para altas frequências. Então a gente vai ter aqui o resistor R e o capacitor C. A saída desse nosso circuito em termos da entrada também é inversora e tem a seguinte cara, 1 sobre RC vezes a integral do VI dt mais um V de zero, que seria a tensão V0 inicial, que na maioria dos casos aí vai ser justamente zero. Para finalizar, a gente tem aquelas duas configurações em que o amplificador opera na região saturada, que é o amplificador comparador, que é esse aqui, que a gente tem aqui o menos VCC e o mais VCC, o V menos e o V mais, e o VO. Então a gente tem que o VO vai ser mais VCC se o V mais for maior que o V menos, e menos VCC se o V menos for maior que o V mais. Lembrando daquelas limitações lá no limite. Então, quando o V menos está muito próximo de V mais, a gente pode ter oscilações muito grandes entre mais VCC e menos VCC. E por fim, a gente tem aquele comparador com histerese, que vai ser o circuito que resolve esse problema que a gente falou da borda aí antes. Então, se a gente tem aqui um VI, um VO, R1 e R2, a gente vai ter dois valores de VI que vão alterar o estado do nosso sistema. Lembrando que aqui o VO só pode ser também mais e menos VCC. Então, se a gente está trabalhando em menos VCC, o valor de VI que vai fazer ele se tornar mais VCC, a gente pode chamar de V up, porque vai ser uma borda de subida, ele vai ser R1 sobre R1 mais R2. Como é a borda de subida, então ele vai estar multiplicando mais VCC. Já o V down, que é aquele da borda de descida, ele vai ter justamente o mesmo valor, só que com o sinal contrário. Então R1 sobre R1 mais R2, que multiplica menos VCC. Então, essas aí são todas as configurações que a gente viu de amplificadores até agora. Nas próximas aulas a gente vai ver algumas técnicas para resolver circuitos, algumas técnicas para projetar circuitos e alguns exemplos aí para finalizar o nosso curso de amplificadores operacionais. Era isso aí então e até lá!